Olá, queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Você, meu amigo aqui de Presidente Epitácio, nós temos aqui em nossa sede da Assembleia de Deus Ministério do Belém, na Rua Cuiabá 146, todos os domingos às 8h30 da manhã, você é o nosso convidado especial a estar conosco em nossa igreja, em frente à Caixa Econômica Federal. E nós temos como pastor presidente ali o nosso pastor Edivanir Alves da Cruz. E ali, presencialmente, nós temos aula com várias classes ali, conforme a faixa etária de cada um. Por quê? Isso aqui é apenas um aperitivo, isso aqui é apenas um preparo para aquilo que vai ser falado e aprendido no domingo de manhã. Nós temos em nossa igreja, em nossa congregação, onde estamos dirigindo aqui, na rua Antônio Venâncio Lopes, 2034, em frente à escola, na Vila Esperança, nesse bairro. Você é o nosso convidado especial a estar presencialmente conosco e estar tomando aquele cafezinho muito maravilhoso, todo especial aos domingos. Eu convido você, a sua família, seus filhos, para estar conosco, aprendendo a palavra de Deus. E hoje nós estamos com a lição de número 9. A lição passada foi a lição 8, que falou sobre o título Transgênero. Que transrealidade é essa? É exatamente isso que nós aprendemos. Falamos sobre essa ideologia de gênero, que é o mal que vem de maneira sorrateiramente invadindo o mundo, em especial, e de maneira avassaladora, invadindo também a igreja do Senhor Jesus Cristo. Sabemos que Deus criou o homem, um ser moralmente biológico, um ser moral, um ser espiritual, criou o homem e a mulher com a sua anatomia, ou seja, com a sua constituição, masculino e feminino. Então, nós vemos que tudo que foge dessa realidade se torna uma transgênero. Que transrealidade é essa? Porque foge da realidade. Paulo disse, haja vista lá em 2 Coríntios 11:15, que o próprio Satanás, ele se transfigura, ou seja, se transforma em um anjo de luz. E agora, nós estamos com a nossa lição de número 9, a qual vai nos falar sobre uma visão bíblica do corpo. Queridos, aqui nós vamos entender a visão bíblica e também como que o mundo avalia o corpo do ser humano. Porque nós vamos estar vendo aqui uma visão bíblica do corpo. Queridos, a nossa declaração de fé, na página 79, ele vai falar sobre o homem interior, ele vai falar na página 78, né, sobre o corpo humano, depois na página 79, vai falar sobre o homem interior e vai falar sobre o espírito humano, é o meio pelo qual se adora a Deus, testifica o Espírito de Deus com E maiúsculo, Romanos 8,16, com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Todos, quando foi criado, Deus instituiu dentro dele o espírito de vida, que está lá em Gênesis capítulo 2. Ou seja, o espírito humano. E desse espírito provém o desejo de buscar as coisas espirituais. E na página 80 vai falar também sobre a alma, que é a sede do apetite físico, o nosso intelecto, a nossa vontade e a nossa razão. E quando falamos sobre o corpo, que nós vamos estar estudando aqui nesta lição sobre o corpo, nós vamos perceber, então, que o corpo é a parte material do corpo humano.
quando Deus criou o homem, ele criou com parte espiritual, que é espírito e alma, e parte material, que é o corpo humano. Então, o homem foi criado e Deus incumbiu, colocou dentro dele o espírito e a alma. Veja que o espírito comunica, né, com a alma, e ele se comunica também com Deus. Veja que a alma, né, nós vamos ver que está dentro do homem, ou seja, dentro do ser do homem. Ela está dentro do ser do homem. Isso está na Bíblia Sagrada, que nós vamos estar vendo aqui. Então o homem foi criado espírito, alma e corpo. Essa alma é um pêndulo. A minha alma, ela pode se inclinar para a carne ou se inclinar para as coisas de Deus. Por isso que o salmista disse: a minha alma tem sede de Deus. Outra expressão bíblica vai dizer: a minha carne o deseja muito bem, que pode ser tido como um corpo ali, deseja muito bem. A minha alma se alegra em Deus, ou a alma também se abate, se entristece, ela tem sede, ela tem desejo das coisas de Deus, então isso é a alma. E o espírito, ele se comunica com Deus. Por exemplo, João 4:23, por quê? Porque Deus é espírito. E importa que os que adorem, adorem em espírito e em verdade. Veja que Deus, por ser espírito, ele deseja também que adoremos em espírito e em verdade. Então, com o espírito, nós adora a Deus, nós busca a Deus, nós nos relacionamos com Deus. Então, nós vamos entender aqui nessa lição uma visão bíblica sobre o corpo. Queridos, quando falamos então sobre o corpo humano, nós vamos perceber aqui algo que é muito importante para que eu e você venhamos entender. Mas eu quero começar aqui do nosso top 1, que vai falar sobre a criação do ser humano, a origem da raça humana. Quando vemos, queridos, já Gênesis 1:27, diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Macho e fêmea os criou, o homem e a mulher, imagem e semelhança de Deus. Ali está no sentido da moral. O homem foi criado moralmente à imagem e semelhança de Deus. Isto é, na criação. Só que Gênesis 2, o homem então é formado do pó da terra. É o que está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Diz que o homem foi formado do pó da terra. Não sabemos como que Deus formou. Eu não vou me ater a dizer que Deus fez uma lamaceira, se lameou com as mãos, porque a forma que Deus fez não diz. Mas diz que ele formou o homem do pó da terra. Quando nós vamos estudar sobre o pó da terra, nós vamos perceber que todos os elementos químicos que o homem precisa para sobreviver está na terra. O pó, que no hebraico aí pode ser o pó úmido, né, da terra. Por exemplo, na química, se você for ver, eu vou citar 10, mas são 92 componentes químicos. Mas eu vou citar aqui 10 componentes químicos que estão na terra. Por exemplo, na terra está o oxigênio, o carbono, o cálcio, o fósforo, potássio, o enxofre, o sódio, magnésio, ferro ou cloro. E tem outros mais, mas eu citei aqui 10. Tudo isso está na terra. E o homem foi criado da onde? Do pó da terra.
Então, quando Deus criou o homem do pó da terra, criou ele com algo que vai beneficiar ele mesmo. Se alguém está com anemia, é por falta de ferro. Ou você for no médico, você vai dizer, você precisa mais de ferro, você precisa de sódio, você precisa de mais isso ou mais aquilo, você precisa de oxigênio. Nós inspiramos oxigênio, respiramos gás carbônico, inspiramos oxigênio, respiramos gás carbônico. Tudo isso são elementos que está dentro do ser humano e vem da terra. Então Deus, quando criou o homem, criou com parte material, matéria, e parte imaterial, que é espírito e alma, que não morre. Quando uma pessoa morre, na verdade, não morre a sua alma ou o seu espírito. Morre apenas o seu corpo. É a Bíblia que diz. E ao pó volte a terra. E o espírito, Salomão disse, volta a Deus que o deu. O destino cabe a ele, mas volta a Deus. Na vinda do Senhor, em glória, aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo. Deus vai juntar o espírito e a alma e juntar no corpo corrupto, se transformar em um corpo corruptível. E os vivos serão transformados. Isso é, na vinda, no arrebatamento da igreja do Senhor. Então nós vemos, queridos, então foi ali, quando Deus criou o homem, então Deus soprou, o sopro de Deus trouxe a vida física para o homem. Só que lá em João 20, 22, ali fala do sopro de Jesus, mas ali é para o homem receber vida espiritual, receber o Espírito Santo de Deus. Então, nós vemos aqui o item 2 do tópico 1, a constituição do ser humano. E nós já falamos aqui sobre a nossa declaração de fé, que fala do homem exterior, né? E fala do homem interior. E aí Paulo também vai dizer, lá em 1 Tessalonicenses 5:3, ele diz, e o Deus de paz vos santifica em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados para a vinda do Senhor. Então, nós vemos aqui a Trindade. E a Trindade, ela está em todas as esferas. Essa palavra Trindade, ela não está na Bíblia. Mas ela existe. Existe. Está na divindade a Trindade. Por exemplo, Pai, Filho, Espírito Santo. Já começa por aí. Mas está também na água. 3 componentes: sólido, líquido, gasoso. Mas está também na música. A melodia, a harmonia e o ritmo. Anote aí. Está também na física. Prótons, nêutrons e elétrons. Está também no tabernáculo. Átrio, santo e santíssimo. Está também no ser humano. Espírito, alma e corpo. Então, queridos, quando nós vamos estudar sobre o tabernáculo, isso aqui é um conhecimento profundo que eu vou trazer para vocês aqui do meu canal. Eu não tenho medo ou receio de ensinar a verdade ou ensinar algo que é muito especial ou de relevância. Eu não vou ficar com algo comigo. O ensino deve ser compartilhado. E o melhor é para vocês que estão me acompanhando aqui nesse canal. E eu quero trazer aqui uma revelação muito profunda, bíblica, e aí você vai perceber isso. Por exemplo, você vai ver lá em Êxodo, um povo quando é resgatado, vai se construir o chamado tabernáculo. E Pedro disse que nós somos o santuário de Deus. Muito bem. Eu não quero me ater aos utensílios específicos do tabernáculo, mas quero dizer que nós somos esse santuário. Pedro diz. O tabernáculo na Bíblia, nós vamos ver que ele era móvel, ou seja, ele se movimentava. Assim nós também
temos que se movimentar, assim como eles se movimentaram para Canaã, nós se movimentar para Canaã celestial. Ou seja, isso mostra um desprendimento. Aqui, ó, John Bunyan. Lê esse livro, O Peregrino, e você vai perceber. Nós somos como um peregrino nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. E nesse tabernáculo, existiam todas as peças ali que apontavam para Cristo Jesus. Mas o que me chama a atenção, querido, isso aqui é a profundidade bíblica que eu vou trazer para vocês aqui. Olha só, lá em Êxodo 30, começa a falar sobre as peças do tabernáculo. Só que o tabernáculo vai ser concluído só em Êxodo 40. Veja só, assim como a santificação que Paulo diz, 1 Tessalonicenses 5,23, o Deus de Pai, você santifica em tudo, espírito, alma e corpo. Veja que o tabernáculo, biblicamente, você vai ver que as peças do tabernáculo sagradas começaram de dentro para fora. Primeiro não veio a construção do tabernáculo, depois as peças. Se você ver lá em Êxodo 30, começa-se as peças do tabernáculo e o Êxodo 40 finaliza com o tabernáculo. Começa o altar de incenso, aí vai vir ali a pia, aí vai vir a arca. Veja, as peças de dentro. Ou seja, veja, a obra sendo feita, começando de dentro para fora. Deus começa a trabalhar na minha e na sua vida, é lá de dentro, dando vida lá dentro, trazendo vida espiritual, de dentro para fora, queridos. Então, nós vemos isso. A alma fala a nossa mente, emoções a nossa vontade, que faz parte do nosso ser. A Bíblia diz, Ezequiel de Josué, a alma que pecar essa, morrerá. Aí veio o item 3, a queda e a restauração humana. Paulo diz que a Bíblia revela que as áreas do nosso corpo foram afetadas pelo pecado. Então, todo o nosso ser foram afetados. Até o nosso cinco sentidos. Helena Cabral diz que o Espírito Santo, quando entra no homem, ele entra na esfera da mente, na esfera da vontade, na esfera do sentimento. Cinco sentidos qual que é? Audição. Precisamos ouvir a palavra de Deus. Precisamos ter sensibilidade para ouvir a palavra do Senhor. Visão. Precisamos ter nossa visão aberta para o reino de Deus. Lucas 4,18. O olfato. Fala do quê? Do cheiro. Temos que ter o cheiro de Cristo. O paladar fala do sabor. Precisamos dar sabor. Fala da diversidade de sabores. Fala da diversidade do Espírito Santo em nossas vidas. Aí vem o tato, que é o quê? O toque, o abraço. A igreja precisa tocar, a igreja precisa abraçar os caídos, abraçar os perdidos. Então, esses nossos cinco sentidos precisam ser restaurados. Todas as nossas substâncias precisam ser transformadas pelo Espírito de Deus. Então, se eu pecar com o meu corpo, eu também estou pecando com o meu espírito e a minha alma. Ou seja, um não pode estar desassociado do outro. Isso diz no tópico 1, item 3. E um não pode estar desassociado do outro. Veja que Jesus também, quando veio aqui na terra, comentarista diz aqui, ele teve corpo, alma e espírito. Isso está bem claro na Bíblia, que Jesus entregou o seu espírito a Deus. Veja que após aquele momento da ressurreição, ele se alimentou com o corpo ressuscitado ali. E ele ainda se alimentou, né? E ele ainda se alimentou. Então, precisamos entender isso. Glorificai, pois a Deus, fala disso mesmo com 6:20. No vosso corpo e no vosso espírito, ao quais pertence a Deus. Não é nosso. Não é nosso, não existe aquilo que o corpo é meu, faço o que eu quero. Isso não, vamos ver aqui mais para frente. Então, precisamos entender a queda e a restauração humana foram afetados. Então, essa restauração somente é possível por meio do sangue de Cristo, pela ação do Espírito Santo e pela palavra de Deus. Precisamos ser santos, santificados. Precisamos nos achegar a Deus a cada dia. O homem, então, precisa ser restaurado porque ele pecou. Quando ele pecou ali no Jardim do Éden, afetou todos os seus sentidos, afetou o seu corpo, afetou todo o seu ser. Então, o resgate precisa ser em todo o ser. Jesus pagou um alto preço pela minha e sua vida lá na cruz do Calvário.
O tópico 2 fala a visão bíblica do corpo. Fala do que? Da parte exterior do homem. Ou seja, é o meio de eu se identificar. Elianai Cabral, ele disse, também em seu livro, quando ele fala da mordomia do corpo, na lição 2 do seu livro, ele diz que na visão tricotômica do ser humano, o corpo tem um papel importantíssimo. Olha só, é através dele que a alma se comunica com o mundo exterior. Já pensou se eu chegar diante de você e se apresentar com o espírito e a alma? Como é que você ia ver? Como é que você ia tocar em mim? Porque alma e espírito são imateriais, intocáveis. Você entendeu? Você entendeu porque Jesus falou que lá em Hebreus, né, usando ali o escritor, ele diz: corpo me preparaste. Jesus recebeu um corpo para quê? Para ele ser percebido diante dos homens. Para que os homens vejam ele. Para que os homens tenham acesso a ele. Corpo me preparaste. Então Deus quer que cada um receba também um corpo, como diz aqui Elianai Cabral, para que ele se comunica com o mundo exterior. Porque o meu espírito, querido, se comunica com Deus. A nossa alma é onde está a nossa sede, do nosso raciocínio, do nosso intelecto, onde nós temos a nossa vontade. Nós já visto que alma e espírito às vezes estão de maneiras separadas, mas sabemos que ele, espírito e alma, eles muitas vezes são mencionados separados, mas sabemos que o espírito é mencionado mais como aquele que se comunica com Deus. Como aquele que se comunica com Deus. Veja só, é através dele, aí manifesta no rosto alegria, tristeza, ira, sono, entusiasmo, rancor. Ou seja, através do quê? Onde é que eu mostro isso? No corpo. Provérbios também, 27, vai falar, né? Que reflete na água. Ou seja, é para que seja refletido. É para que as pessoas vejam. Então aqui vai dizer sobre a parte exterior. A visão bíblica da parte exterior do homem. Para que ele se comunique. E muitas, corpo no grego é soma. Aí nós vemos carne no grego é chari, que se refere ao homem físico na sua dimensão exterior. Aí o item 2 do tópico 2 vai dizer templo do Espírito Santo. É um privilégio, queridos, é um privilégio muito grande. Você é transportador, vamos dizer assim, você transporta o Espírito Santo de Deus, você transporta, você carrega um ser divino, como diz Jesus, e estará em vós o Espírito Santo de Deus. Habita convosco, estará em vós, quando Jesus faz menção da promessa do Espírito Santo. Isso é uma dádiva, isso é um privilégio. Por isso que temos que tomar cuidado. Por isso que temos que tomar cuidado. Pois um resgate do alto foi pago pela minha sua vida. 1 Coríntios 10, 31 e 32. Portanto, quer comais, quer bebais, façai qualquer outra coisa. Para que eu tenho que fazer isso? Por quê? Porque o item 3 aqui, do tópico 2, eu estou falando o que está na revista. Vai dizer que a glorificação na ressurreição, esse corpo vai ser ressuscitado. Então o que eu faço aqui, o que eu faço com esse corpo hoje, ou bem ou mal, que serão julgados. Ou eu glorifico a Deus, ou eu não glorifico. Paulo diz lá em Romanos 1 Coríntios 10, 31, 32, quer comais, quer bebais, façai qualquer outra coisa. Mas de modo que não deis escândalo, nem a judeus, nem a gregos e nem a igreja de Deus. Então, na ressurreição, Jesus vai fazer com que esse corpo ressuscita. Não importa se foi queimado, ou o que foi feito, ou foi dilacerado, ou se foi rasgado, não. Talvez você diz, eu não tenho uma aparência, Deus não está olhando isso, Ele está olhando lá dentro de você. Esse corpo vai ser transformado.
Jesus também não tinha uma aparência física lá na cruz, nós vamos ver. Haja vista que, independente se está lá na cruz ou não menciona uma aparência física em Jesus. Então, queridos, o nosso corpo tem que ser para a glória de Deus. O nosso corpo carnal não pode herdar o reino de Deus. Pois a última etapa da nossa salvação é a glorificação, porque a santificação é posicional, progressiva e completa. Na vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas, tópico 3, qual que é a visão secular do corpo? Qual que é a visão secular do corpo? O item 1, o hedonismo e o narcisismo. O que é o hedonismo? É a busca do prazer, independente do que seja. Se te faz bem, se te faz feliz, aí o corpo é meu, faço o que eu quero, aí a pessoa entra para o caminho da prostituição, pornografia, que vem de porneia. Começa com a sua visão, os seus 5 sentidos, a sua visão começa a ser contaminada, começa a ver aquilo que não agrada ao Senhor. O hedonismo é a busca do prazer. Nós já estudamos sobre essa lição. Prazer e desprazer, satisfação e desejo. Mesmo se for errado, se te faz feliz. Eles ensinam que não é errado se te faz feliz, é prazer por necessidade. Aí o narcisismo, nós já estudamos também na nossa lição 4. Quando falou sobre quando a criatura é maior que o Criador. Falamos sobre, na mitologia grega, né, um jovem caçador. Ele nunca havia se olhado no espelho, nunca se havia visto. Ele foi a um lago ali e começou a olhar. E na água começou a refletir a sua própria imagem. E ele parou, foi olhando, e daqui a pouco ele caiu e se morreu afogado. Aí, uma psicóloga, Karine Mello, avaliou isso como transtorno, a pessoa que tem transtorno, oculto à própria imagem. Não estou dizendo que é pecado, fisiculturismo. Você cuidar do seu corpo, você zelar pelo seu corpo. Mas Paulo diz que tudo é lícito, mas tudo me convém. Cuidado com essas academias, que você começa a usar roupas indecentes, você começa a entrar para o caminho da lascívia. Eu mostro porque se eu quiser ver, se ele vê problema dele. Não é isso. Paulo diz que pertence ao Senhor, não é seu. Esse corpo não é nosso. Você não pode estar além de estar pecando, levando outros a pecarem e a cair em tentação. Então esse é o hedonismo, a busca do prazer e o narcisismo. Culto ao próprio corpo. Muitas pessoas entram para academias e uma coisa e começam a tomar bomba e essas coisas. Somente para pegar músculo, para mostrar boniteza, para o seu bel prazer. E esquece de buscar o reino de Deus. Não estou dizendo que é pecado você fazer uma caminhada, cuidar do seu corpo. Temos que fazer, mas tem que ser com moderação. Tem que ser com moderação. Você está glorificando a Deus com o seu corpo? Pessoas que buscam esse narcisismo, buscam autorrealização e buscam like nas mídias, no Facebook. Começa a repostar, repostar, fazer filtros no Instagram. Cultuando a própria imagem. Muitos, quando não curte, entram em pânico, em frustração. Cuidado. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Aí vem o item 2, a erotização e a libertinagem. O sexo é para o prazer, mas dentro do casamento. Você não pode dizer, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Não, de maneira nenhuma. Deus só quer o coração, também não. Deus quer o completo, Deus quer por completo. Deus se quer por completo. Aí, nós vemos que sexo fora do casamento é pecado fazer. Dentro do casamento, pecado não fazer. Deus criou o sexo para dentro do limite do matrimônio, do casamento. Aí o item 3, fala dessa liberdade e autonomia, ou seja, o livre-arbítrio, que foi colocado no homem e nos anjos.
eu faço o que eu quero. Cuidado. Os gnósticos, né, negavam que Jesus se fez carne. Isso nós vamos ver lá em 1 João 1, você vai ver isso. Paulo e João deparou com essa teoria dos gnósticos, que veio da cultura grega também, veio dos índios, hindus, dos indianos, que veio dos budistas, veio dessas culturas aí. Os gnósticos dizem o quê? Que um Deus não pode se encarnar em um corpo, porque o corpo é mau. Não pode. Então você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, prostituir. Cuidado também com as tatuagens. Levítico 18, 28. Não marcareis, nem se cortareis, nem marcareis. Ah, mas Jesus colocou, cuidado com o contexto de Apocalipse 19, 16. Na sua veste e na sua coxa. Busca ali no original, você vai ver que não tem nada a ver com tatuagem. Que não é o assunto aqui, então eu não vou entrar. Não estou dizendo que o ensino é corretivo e preventivo. Eu estou dizendo para você não fazer. Quem já tem, já fez, eu já perdoou, já foi purificado, já foi limpo, já foi liberto pelo sangue do Senhor Jesus. Aí ficou as marcas. Mas Jesus já deu o aval, já deu a libertação, já perdoou. Se você se arrependeu, confessou e se arrependeu. Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, precisamos tomar esse certo cuidado. Uma visão, nós vemos aqui, uma visão bíblica sobre o corpo, a qual do homem Deus criou como algo maravilhoso. Deus criou o corpo para a glorificação do nome santo do Senhor. E que esse corpo não é nosso, e que tudo pertence a Ele. Como diz o Salmo 24, limpo de mãos, parte externa, e puro de coração, parte interna. Que o Eterno continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos, nas suas mídias, para que outras pessoas, se foi bênção para você, vai ser bênção para outras pessoas também. Porque a visão do mundo é uma coisa. O que eu quero saber agora é a visão bíblica sobre o corpo, que é algo muito especial, é algo muito maravilhoso que foi criado para a glorificação do nome santo do Senhor. Amém.